Tá gravando? Tá gravando! Então vamos começar mais um Podcast dos Crias. O entrevistado de hoje são nada mais nada menos que Gabriel Félix e Felipe Baiano. E aí, rapaziada, boa noite, boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite, boa noite. Boa noite, É boa uma noite, honra boa estar noite. aqui, rapaziada, é uma honra. pra gente Quero também. agradecer a vocês por ter colado aqui no nosso programa. Tamo junto sempre. É isso. Tem que Queria chamar. agradecer também a pessoa de casa que está nos assistindo. Deixa aquele like, aquele inscrever. Queria agradecer ao professor Raelso também por estar disponibilizando esses assuntos para nós. Tamo junto, Rael. rapaziada. Valeu, Rael. Rapaziada, como eles falaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se tiver pergunta, mande aqui, que o assunto é muito bom. Então se interessa, já compartilha essa live. Tamo junto, rapaziada. O tema de hoje, para quem não sabe, é a radiação. A gente vai fazer perguntas que eles vão responder. Se tiver algumas coisas que eles querem responder, eles vão falar e vice-versa. Aí vai descontrair um pouco também, vai falar sobre esses assuntos, vai falar sobre um pouco da vida. E é isso. Espero que vocês gostem do programa e vamos para as perguntas. Vamos lá. E como ele falou, rapaziada, eu tô aqui com o meu parceiro Baiano. A gente estudou muito sobre esse assunto. Então qualquer pergunta aí pode deixar. Eles são capazes também de fazer perguntas bravas pra vocês. É, porque eu tô aqui também saberem. com meu parceiro Tamo Luiz. junto. É isso, rapaziada. Sempre é uma honra colar aqui. Vamos lá. Pode começar. Bom, a primeira pergunta, o primeiro contexto é sobre a radiação. Bom, para tudo a base é como surgiu a radiação. A radiação, ela surgiu através de um alemão chamado Röntgen. Ele surgiu assim. Ele começou a estudar por volta da medicina. Só que, tipo, ele não sabia que existia, naquela época existia um produto chamado, que era radioativo, que fazia mal, não podia consumir, que tinha que ter produto específico para pegar nele e tal. Aí ele começou a fazer o quê? Ele sabia que aquele produto era, tipo, não fazia bem, já sabia, ele já tinha consciência que não fazia muito bem e tal, mas pessoas ao redor dele não. Então, tipo, ele começou a estudar muito mesmo, até que ele pensou que era uma luz. Era uma luz, porque a radiação é um tipo de luz que ultrapassa, tal, a gente não consegue ver e tal, é isso. Aí ele começou a ver com uma luz. Só que essa luz foi começando a chamar de X. Começou a chamar de X. Ele começou a chamar de X. Falam que foi por volta de 8 de novembro de 1895. Por volta disso. Por isso que a radiação foi criada nesse ano. Não criada, mas descoberta nesse ano. E por isso que foi tão importante. Agora sim, Gabriel. Esse Röntgen aí, eu fui ler uma notícia sobre ele, tentar saber mais algumas coisas e não entendi nada. Pode me explicar mais aí? Ele era alemão. Ele era estudioso alemão. Ele meio que descobriu a radiação. Ele que não descobriu toda. Ele foi chamado, como eu expliquei agora, ele foi chamado de luz. Para que essa radiação é um tipo de luz que se espalha. E tipo, ele descobriu que era mal, só que numa certa, fala que foi numa tarde de 8 de novembro de 1985, que ele começou a chamar isso de um tipo de raio-x. Que hoje em dia é o nome do produto que a gente vai para ver o corpo todo. Então ele realmente foi uma pessoa muito importante, né? Com certeza. Rapaziada, como a gente não é dois idiotas, a gente não fez o programa sem saber dos assuntos. E eu lá lendo, não entendendo nada, porque não é comigo física, nem química, esse negócio não é comigo. E eu vi que tinha uma tal de Mary Curie. Mary Curie, Isso, Mary Curie, certo? Sim, é certo. Eu fiquei sabendo que ela, tipo, foi Nobel muitas vezes, não sei, eu acho que foi menos de 3, não sei quantas. E tipo, Sim, claro. eu não entendi sobre ela, mas eu queria saber a profundo sobre ela, porque parece que foi muito importante pra radiação. Ela era mulher. Uma... Descontraído, jura que ela era uma mulher? Claro. Ela era uma mulher que estudava em urânio por volta de 1897. Urânio na cidade, no caso. Não, urânio é um produto químico. Ah, sim, desculpa. E tipo, ela começou a estudar por volta de esses elementos conhecidos como raios urânicos. Por volta de 1897, ela era mulher de Paris, ela morava em Paris. E seus estudos, ela começou a estudar na escola municipal, na escola de física e de química lá de Paris, e foi responsável por criar o termo radioatividade. Agora sim, Ela foi muito importante. eu vi também na notícia eu fui ver outra notícia sobre ela, que ela também foi muito importante. Como ela morreu? Ela morreu. Estudiosos descobriram muito tempo depois, como eu expliquei naquela época, a radiação não era tão descoberta como é hoje em dia. Que
que a gente sabe que faz mal, que consumir faz mal. Teve até aquele caso aqui no Brasil mesmo, em Goiânia, que as pessoas consumiram Sim. o produto Sim. sem saber que fazia mal. Muitas pessoas morreram. Tem pessoas... Na época, essas notícias que os pais vão pra casa, Sim, crianças sim, ingeriam, sim, pensando sim. que era farinha de Tem trigo, um pessoas, negócio tem desse, não pessoas, foi? tem pessoas naquela época em Goiânia que chegaram a consumir, que estão até hoje entubadas, que eu digo, nos caixões, que são a prova de radiação, lacrados. isso. Você não pode chegar perto, você não pode tocar, porque você pode ser contaminado. Teve até uma situação no país de Chernobyl, que o país é Sim. inabitável Vou hoje em falar dia. sobre isso, mas terminando depois de ficar dela. Ele morreu por causa disso. Ela não sabia que era radioativa a pergunta, não sabia que fazia mal, não sabia o que era. Aí ela começou a tocar esses produtos urânicos e começou a estudar eles. Só que ela pegava nos cadernos, ela pegava no diário, ela pegava no lápis, pegava na comida, pegava na caneta. E ela começou a todo dia fazer essa rotina e todo dia o urânio entrar no corpo dela. Ela começou a ingerir não tô falando de comer, tô falando de ingerir inalamente aquele produto, que pode ser mal, tanto ingerindo, comendo, tanto ingerindo inalamente, pegar, tocar, toque físico. Então, fique sempre muito longe desses produtos, que tem até um certo ponto que o ser humano pode chegar, que é a forma de raio-x que a gente tem hoje em dia, que são médicos preparados, que são máquinas preparadas para fazer aquele tipo de procedimento, mas mesmo assim não é adequado se fazer um raio-x todo dia. Tem que ter um processo de E os médicos longo ficam prazo. atrás de uma camada Sim. que é uma camada isso. de um elemento físico da tabela periódica que não passa a radiação, não passa. O elemento químico que eles usam tanto na roupa, tanto na parede, não passa a radiação. Tem água aí, se vocês quiserem beber água, tá? Claro, Fica à hidrate-se, vontade. rapaziada. Fica à vontade. Então, de fato, assim, ela realmente deu o seu melhor. Sim, Ela com certeza. fez de tudo pra... Foi uma E guerreira. naquela época as mulheres não eram tão valorizadas. Aí Isso. tem uma mulher que foi valorizada através de um prêmio Nobel. 2, né, no caso? Por volta disso. Ela fez de tudo e isso acabou atrapalhando um pouco também. Foi. Hoje em dia, desculpa interromper, mas hoje em dia é muito presente na medicina. A radiação, Com certeza. os negócios radiativos, porque mamografia, essas coisas fazem radiação. Sim, com Eu certeza. queria perguntar a você se isso não prejudica, mesmo que for uma taxa pouca, como você falou, mas isso não prejudica em nada. Não, chega a ser prejudicial se for autoconsumido. O que eu digo autoconsumido é fazer muitos exames, fazer exame cerca de 2 vezes por dia, fazer exame pelo menos 2 vezes por semana. Isso é prejudicial, porque a gente está inalando, sim, radiação no nosso corpo, e sim, é prejudicial. A gente tem que fazer um raio-x a cada 3 meses, porque sim, é prejudicial. A gente sim está consumindo, mas é uma taxa pequena. Mas, galera, de taxa pequena, a gente vai consumir uma taxa alta. É que nem aquele ditado que diz, de grão em grão galinha enche o papo. Então é prejudicial sim à saúde. Isso. E, no caso, a radiação é ruim em tudo. Chernobyl é um exemplo. Sim, com Cidade certeza. inabitável. Hoje é inabitável. Hoje tem turismo para essa cidade, mas você pode ficar até o centro ponto da cidade e fica mesmo assim com um medidor de radiação que você pode chegar. Tem mais alguma pergunta? Tem um canal que eu gosto muito que se chama Estevão Conhecendo o Mundo, que foi pra lá, no caso, né? Sim, eu conheço esse canal. E Ele falou mostrou, que rapaziada, a é um vídeo muito roupa bom. não pode ser usada mais, porque pode. não pode passar radiação pro avião, isso é Verdade. certo? É verdade, não pode. Sobre essa mais uma pergunta, agora a gente tem mais uma pergunta para nosso amigo agora, Felipe Baiano. E a pergunta é, como a radiação é importante na medicina? Medicina. Na medicina. Não, Rapaziada, ele tá nervoso. Ele é nervoso. foi mal. acontece ao vivo, acontece. Não, Programas sabe, ao vivo já porque eu acontece de falo- tudo, Acontece rapaziada. de tudo. Eu lembrei de um bagulho assim, porque o Gabriel tava falando naquela hora lá, ai, que não sei o que, não pode tocar na radiação, que não sei o que, é que nem quando o carro chegou na menina. Ela sai correndo. Ah, isso aí. Brincadeira essa parte. Rapaziada, vai, pode falar. Não, ele vou passar pro meu amigo aqui. Rapaziada, tamo junto, programa tamo ao vivo é assim mesmo, acontece. Então vamos lá. A medicina hoje em dia, ela, como eu falei, ela avançou muito por conta da radiação. Até porque, tipo, como eu falei, máquinas de raio-x usam o tempo todo. E como meu parceiro aqui, ele viu que ele estudou, esse aqui também estudou, fazendo perguntas excelentes. O programa conseguiu gerenciar bem as perguntas. Foi as melhores perguntas que fizeram.
Então, tipo, na forma hoje em dia, ela ainda é nociva e é utilizada e negligente na medicina. Ela é cuidadosamente, entre aspas, mas, tipo, em alguns dos tratamentos, como radiologia, radiação, que o nome radiação faz parte do tratamento de um exame, e também é utilizado em diagnósticos como tomografias e mamografias, como meu amigo explicou. Só que, tipo, hoje em dia, ainda assim, é forma negligenciada, não tem tanta segurança para quem está fazendo o tratamento como para quem está que tá Trabalhando. trabalhando. Você falava Então, certo. a radiação é realmente fundamental para a medicina. Não é isso? Fundamental em alguns aspectos, porque além de fazer muito mal, é uma forma de negligenciada, o governo tem que estudar muito, as pessoas têm que estudar muito de como usar essa fórmula, mas sim, Mas é hoje fundamental. em dia a medicina avançou muito, porque antigamente não tinha mamografia, não tinha raio-x, não tinha nada. Antigamente as pessoas faziam exame de raio-x, era totalmente com produto radioativo. Você via se o cabelo cair em 1 a 2 semanas e perguntava por quê. Era porque a falta de saber utilizar era grande naquela época. Então, como se fazia um raio-x antigamente, que seu cabelo caía, se passava mal. Então, avançou muito, tanto no aspecto de medicina, como no aspecto de saber utilizar na medicina. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Acho Queria agradecer a vocês. Rapaz, por depois terem dessa aula colado horrível, aqui. eu acho que eu vou Tamo ser junto. médico. Depois dessa aula aqui, eu acho que eu vou ser médico. Obrigado Rael, pelo se você for convite. professor igual o senhor, viu? Que é um brinde aqui. Um brinde aqui. Valeu, Muito obrigado por estar aqui com a gente. Rapaziada, eu vou fazer uma brincadeira agora e como dizia a gente, calma, terminamos. Valeu pelo programa. Finalizando o podcast aqui. Tamo junto. Siga nós aí em todas as redes Valeu, rapaziada. sociais. Tamo junto. Valeu, Raelson. Valeu, Raelson. E esse é o nosso podcast do É Cria, nóis. podcast E esse é mais um Podcast dos Crias. Crias. Tamo junto. Ah, Valeu, rapaziada. rapaziada.